Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre Java. Vamos aprender a criar um projeto do zero, criar uma classe e um método principal no nosso projeto e vamos conhecer os tipos primitivos, os tipos de variáveis primitivos em Java, certo? Então, eu tenho aqui aberto já a minha IDE. Eu estou utilizando o IntelliJ, certo? Em uma aula anterior eu mostrei a vocês como instalar essa ferramenta, certo? Essa IDE. Nós temos 3 botões que eles vão me ajudar a criar o meu projeto. Eu posso criar um novo projeto, eu posso abrir um projeto existente ou inclusive eu posso abrir um projeto a partir de uma página de versionamento de código, certo? Eu vou utilizar esse New Project aqui e vai aparecer essa primeira tela. Nessa primeira tela, nós vamos informar qual vai ser o nome do nosso projeto. Eu vou colocar aqui aulas Java básico, certo? Ele disse que já tem um. Eu só vou apagar aqui de onde eu já tenho, tá? Só para poder utilizar esse mesmo, beleza? Beleza. Agora sim. Nessa pasta aqui, ele já vem por padrão, então é onde serão criados todos os meus projetos. Eu seleciono aqui a linguagem que eu vou utilizar, que seria o Java. Ela fornece essa ideia, você pode trabalhar com várias linguagens de programação. O Build System, eu vou escolher o IntelliJ, tá? Eu não vou utilizar, pelo menos por enquanto, nem o Maven, nem o Gradle, certo? E o JDK, aqui nessa máquina está instalado o 11. Mas em outros vídeos eu já mostrei para vocês também como instalar o Java 1.8, certo? Clico em Create. E ele vai mostrar para mim uma estrutura básica, vai montar para mim uma estrutura básica de um projeto Java, ok? A gente vai organizar todas nossas aulas em pacotes. Então, para cada tema, eu irei criando um pacote, certo? Nesse SRC, eu vou dar clique direito, New Package, ok? Nesse Package, eu vou colocar variáveis, já que a gente vai falar hoje sobre variáveis, certo? Enter. Dentro dessa pasta, eu irei criar a minha primeira classe, certo? Então, clique direito, New, Java Class. Eu vou chamar de tipos variáveis Java, ok? Tipos variáveis Java, Enter, e ele vai criar para mim a minha classe. Toda classe, primeira classe, precisa de um método principal para ela ser executada, ok? E para isso, vamos criar o nosso método principal. Em Java, existem algumas palavras reservadas. Public, Static, Void, são palavras reservadas do Java, dentre muitas que existem, tá? E eu vou chamar a minha classe principal de main. Essa classe principal, ela precisa de um parâmetro de um vetor do tipo string, que eu vou chamar de args, tá? E eu vou abrir e fechar a chave. Então, todo o que estiver aqui dentro desse método principal será executável, tá? Será o que a própria IDE, tá, vai conseguir executar. Falando em variáveis, tá, a gente vai falar sobre as variáveis do tipo primitivo, certo? Que são as variáveis que o Java nos oferece. Em total, são 8 tipos, tá? Nós temos 8 tipos de variáveis primitivas. Elas estão organizadas, vamos dizer assim, tá? Em 4 grupos. 2 grupos numéricos, certo? 2 grupos numéricos, um grupo boolean e um char.
Dentro desses grupos numéricos, nós temos variáveis, tipos de variáveis primitivo para valores inteiros e tipos de variáveis primitivas do tipo decimal, certo? De números decimais. Cada um desses tipos, pessoal, eles têm valores máximos e mínimos determinados pela própria linguagem, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês quais são esses tipos de variáveis e quais são os valores mínimos e máximos, certo? Primeiro eu vou listar os tipos, tá? Nós temos o byte, certo? Nós temos, vou colocar aqui, o short. Nós temos o tipo int. Nós temos o tipo long. Esses 4 tipos são numéricos inteiros, tá? Temos mais 2 do tipo decimal, que seria o float e o double. Para os tipos com valores decimais, o float é de precisão simples, ou seja, esse tipo de dado ele nunca deve ser utilizado para valores muito precisos, como por exemplo para valores monetários. Já o double armazena valores com maior magnitude e precisão comparado com o float, tá? São empregadas quando a precisão de valor for um fator importante dentro da sua codificação. Nós temos mais 2 tipos dentro desses tipos primitivos, que seria o boolean, 2O, tá? Boolean, e finalmente o char, certo? O boolean ele armazena somente 2 dados, tá? Pode armazenar true ou false, e o char ele armazena caracteres, certo? Voltando aos tipos byte, aos valores mínimos e máximos que eu tinha mencionado, eu vou colocar aqui os valores mínimos e máximos. Para byte nós temos o valor mínimo menos 128, tá? O valor máximo para byte é 127, tá? Lenin, é você quem determina isso? Não sou eu quem determina, é a própria linguagem. Se eu tentar mudar aqui para 128, vocês veem que a própria IDE ela me mostra um erro, dizendo que esse valor não está, esse valor já seria um tipo int, por exemplo, tá? Não seria um tipo byte, certo? Então, 127. Os valores para short, valor mínimo é menos 32.768, certo? Acho que ele não aceita o nome, o mesmo nome de variável, então eu vou alterar para short val mínimo, certo? E eu vou criar outra variável que eu vou chamar de short val máximo. Vejam só que eu estou aproveitando também para utilizar uma nomenclatura certa de variáveis, tá? As variáveis, elas têm o tipo, o nome e um determinado valor, uma determinada atribuição, certo? Vocês veem que aqui eu estou começando com letras minúsculas. É uma boa prática de programação começar nome de variáveis com letra minúscula, e se for palavra composta, a primeira letra da segunda palavra vai ser minúsculo, certo? Continuando com os valores máximos e mínimos, o valor máximo do short seria 32.767 positivo. O int, o valor mínimo para int é menos. Eu vou copiar e colar, tá, gente? Porque são números, esses números só vão crescendo, tá bom? Só vão aumentando e é difícil de decorar realmente, tá? Int, valor máximo seria esse que eu vou colocar aqui, tá? Eu estou mostrando para vocês só como conhecimento, certo? Vocês vão saber quando utilizar cada valor. Desculpem, aqui eu errei, tá? Aqui é int. Eu estou colocando valores
máximos e mínimos de cada tipo de variável, tá bom? Agora sim, eu coloco o long, colocar outro long aqui, só para não esquecer, certo? O valor mínimo, desculpem, long, val, mínimo, seria, esse número já é maior, tá? Bem maior, certo? Mais uma vez, estou deixando aí como modo de, para vocês terem uma referência, tá? Dos valores que são aceitos para cada tipo de dado, certo? Para cada tipo de variável, tá? Esse valor mínimo aqui, eu vou copiar aqui também, para deixar aqui, mostrar para vocês, certo? Para tipo float, tá? Para tipo float já é um pouco maior, tá? Vou colocar float valmin, valor mínimo, que seria todo esse número gigantesco aqui. Lógico que ele vai aparecer com erro, porque eu estou fazendo, colocando sinais, né? Sinais mais ou menos, tá? Podem ser valores positivos e negativos, certo? E para float val máximo, valor máximo para float são esses positivos aqui, certo? Isso aqui, vejam que isso aqui já é vírgula, então esses aqui são casas decimais, tá, gente? Isso aqui eu estou utilizando vírgula, então quer dizer que essas são casas decimais, tá? Double min val, certo? Para double também é um número bem maior, tá? Esse aqui eu coloquei vezes, tá? Aqui seria vezes 10 e a potência, certo? 10 a potência menos 45, 10 a potência 38. Para números double seria todo esse número que eu coloquei aqui, tá? Então esse número vezes 10 a menos 232, tem double max val, tenho que colocar aqui, double max val, tá? Que seria o valor máximo do tipo double, e eu vou colocar aqui, finalmente, seria 1, todos esses números vezes 10 vezes a 3 a 8, a potência 8, certo? Então, se vocês forem pesquisar na bibliografia ou na própria documentação do Java, esses são os valores que cada tipo de dado ele consegue armazenar, certo? Para Boolean, já temos só dois dados, tá? Dois dados, ele pode ser true ou ele pode ser false. Ele pode armazenar só esses dados para dados booleanos, ok? Para dados booleanos, só true ou só false. E para o valor char, ele vai armazenar, como eu tinha falado anteriormente, caractere, certo? Pode ser um caractere numérico ou um caractere propriamente dito, tá? Então, eu mostrei, o erro aqui, eu coloquei char, mas não coloquei o nome da variável, certo? Ok? Beleza, então, vimos aqui como criar uma classe Java, como criar um método principal, e a gente falou sobre os 8 tipos primitivos de variáveis Java, certo? Onde temos o valor mínimo e máximo para byte, o valor mínimo e máximo para short, o valor mínimo e máximo para int, o valor mínimo e máximo para long. Lembrando também que esses são para valores inteiros, ok? Temos o tipo de dado primitivo float e double para representar os valores mínimos e máximos de números com casas decimais, tá? Ou com ponto flutuante, como algumas bibliotecas, algumas bibliografias chamam, tá? E finalmente, nós vimos o tipo de dado boolean, que ele pode ter ou pode ser atribuído somente dois valores, true ou false, e finalmente o tipo char, que ele armazena
um caractere, tá? Um caractere alfanumérico, beleza? Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Nas próximas aulas vou falar um pouco sobre os métodos de entrada e de saída. Então, não perde. Obrigado e até a próxima.